Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje celebramos a memória de Santa Isabel da Hungria, esposa e religiosa. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, este já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para evitar confusões, é necessário lembrar que esta parábola é muito conhecida na versão de São Mateus, chamada parábola dos talentos. Mas aqui ela é sensivelmente modificada. Modificada por quê? Porque a história é interrompida com uma viagem na qual o homem deveria ser coroado rei e depois voltar. Qual é o motivo desta maneira de contar a parábola? Exatamente o objetivo de Jesus ao contar a parábola. Diz aqui que ele contou esta parábola porque ele estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então é a maneira de dizer que o reino de Deus ainda não vai chegar, que é necessário que ele se retire e que os seus discípulos, representados pelos empregados, deverão esperar a sua segunda vinda e, enquanto isso, deverão trabalhar para fazer frutificar o que receberam. Então ele aponta para a missão da igreja e dos discípulos. Ele ainda não vai fazer o acerto de contas. O reino de Deus ainda não vai chegar. É uma maneira, então, de responder a essa ansiedade dos discípulos que acreditam que ali tudo vai se realizar com essa chegada
em Jerusalém. Então, ele deverá partir e os discípulos deverão aguardar a sua segunda vinda. E durante este tempo deverão trabalhar, deverão realizar uma missão que consiste em fazer frutificar o que receberam. Então, esse homem vai e depois ele volta para a prestação de contas. E diferentemente do que diz o empregado preguiçoso, de que ficou com medo porque ele colhe onde não semeou e ele recebe o que ele não deu, isso não é verdade, porque ao voltar ele aceita que um tenha produzido 10 vezes mais, outro 5 vezes mais, e aceitaria até que este amedrontado tivesse simplesmente colocado no banco para que não perdesse o valor ou para que tivesse algum juro. Ele verdadeiramente procura aquilo que ele deu. Então ele diz, eu julgo pela tua própria palavra. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então deverias trabalhar para que eu pudesse receber. Ele se justifica dizendo que teve medo. O homem responde dizendo que não foi medo, foi preguiça. E foi maldade. Na verdade, servo mau, te julgo pela tua própria palavra. E a parábola depois é concluída quando, depois de prestar contas, então, entre esses empregados, ou de pedir contas, retribuindo a cada um conforme aquilo que produziu, segundo o que havia recebido, e não segundo um critério indeterminado, então ele julga aqueles que não queriam que ele reinasse. Neste caso, está representado aqui o juízo final, o fim dos tempos, onde realmente vem à tona, vem às claras, quem foi que recebeu e aceitou que ele reinasse e quem não aceitou isso. Portanto, Jesus falou para eles e fala também para nós. É necessário vencer a ansiedade, aguardar com paciência a segunda vinda do Filho de Deus, mas aguardar não de maneira passiva, mas fazendo valer e frutificar tudo que ele nos deu como dons e que, na verdade, são a nossa missão. Rezemos. Ó Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria reconhecer e venerar o Cristo nos pobres, concedei-nos por sua intercessão servir os pobres e aflitos com incansável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.